Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está bem aí diz amém. Eu não vou perguntar quem não está não, porque todos nós estamos, amém, irmãos? É um prazer nós nos reunirmos hoje para mais este culto maravilhoso. Já estivemos pela manhã na Escola Bíblica Dominical, foi uma bênção e certamente este culto já está sendo uma bênção para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé por um momento. Gostaria de ler com você um capítulo inteiro da palavra do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 19. Eu li esse texto recentemente aqui na igreja, mas quero compartilhar com você sobre ele. 1 Reis 19. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você 1 Reis, capítulo 19. Amém? Quem não encontrou ainda diz misericórdia. Escutei um misericórdia leve, longe. Amém? Encontraram? Amém? Diz assim, 1 Reis 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido como brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei da Síria, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E assim partiu Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta, o que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar e nele cozinhou a carne e a deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? Vamos orar uns pelos outros nesta hora? Um dos momentos mais marcantes do culto é esse, em que você tem a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Deixa Deus te usar. Não tem necessariamente que ser o irmão que está do teu lado. Se você quiser se deslocar para outro lugar e colocar a mão no ombro de uma pessoa e orar por ela, faça isso, em nome de Jesus. Temos tido experiências tristes esses dias, muito tristes. Uma onda de suicídio está rondando o país e a nossa cidade. E você não sabe quem está do teu lado agora, querido. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Você não sabe quem está na frente e atrás. Deixa Deus te usar para ser bênção, para evitar que uma vida sofra danos. Eu quero que a igreja aprenda a orar uns pelos outros. Orar, ao mesmo tempo que é simples, é muito complexo, mas a atitude em si demanda de nós força, coragem para sair, para deslocar, para ser bênção, para orar. Poucas palavras, mas palavras precisas que possam mudar a vida de alguém. Deixa Deus te usar e abençoe em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor por este privilégio, por este dia. Obrigado porque este é o dia que fez o Senhor. Por isso nos alegraremos nele. Não porque talvez tudo corrobore para estarmos bem, mas é porque estamos firmados na rocha. Estamos firmados em Ti. Estamos agarrados ao Senhor. Por isso nós estamos alegres, ó Deus, mesmo que esteja tudo ruim ao nosso redor, mesmo também que dentro de nós estejamos vivendo alguma experiência parecida com a do profeta Elias. Senhor, nós cremos no refrigério, da mesma forma como o Senhor foi gracioso e misericordioso com o profeta Elias, seja misericordioso com cada um de nós. Pode ser, Senhor, que nesta noite tenha profetas, profetisas, homens e mulheres de Deus, que também têm sido zelosos pela Tua palavra, assim como o profeta Elias, em extremo têm sido zelosos, têm carregado um fardo muito pesado sobre si. Estamos precisando do refrigério, do consolo, da presença do Senhor. Por isso eu te peço, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja, cada vida que aqui está, fortalece o nosso coração, a nossa alma. Nós precisamos do Senhor na nossa alma, precisamos algo que vai além do intelectual, vai além, ó Deus, do entendimento e o conhecimento adquirido. Nós precisamos de algo que seja espiritual, meu Deus, assim como a Tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, nós precisamos de um milagre do Senhor. Penetra no mais profundo de cada vida que aqui está e opera o milagre da cura, da libertação, Senhor. Nós somos crentes no Senhor, servos do Senhor, assim como o profeta Elias, e precisamos também do bálsamo, da voz do Senhor, mansa, calma, tranquila, que acalma a nossa alma, que acalma o nosso ser. Ó Deus, muito obrigado por este momento que o Senhor reservou para cada um de nós. Obrigado por nos trazer aqui esta noite, para nós sermos edificados pelo Senhor através da Tua palavra. Obrigado, meu Pai, obrigado. Repreenda, Senhor, com a Tua palavra
tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que é do maligno, repreenda nesta hora, pois nós temos certeza de que o Deus em que nós servimos és tu, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dado a Ti, ó Deus. Muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor, seja com a Tua igreja, seja com cada um de nós. Cuida de nós, domina-nos, Senhor Deus, por completo e ajuda-nos, ó Deus, no restante deste culto que nós te oferecemos com honra e graças ao nome do Senhor. Muito obrigado, nós te bendizemos, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu quero te pedir a você a máxima atenção. Vou pedir ao irmão, deixa por enquanto, você faz favor, do ladinho aí, porque o que vai acontecer agora, eu queria pedir que vocês prestassem atenção. Eu quero até pedir que ninguém saia. O diácono Ageu, pede todo mundo que está lá fora para entrar, fazendo favor. Eu preciso que todos estejam aqui agora, que ninguém saia. Eu peço a gentileza, tá? De você ficar por alguns minutos. Quero pedir o máximo de atenção da igreja. Porque nós vamos ouvir um testemunho agora. Domingo passado, se eu não estiver enganado, foi a irmã Rosélia que deu um testemunho, não foi? Foi edificante o testemunho dela. Mas essa semana nós vamos ter, hoje aliás, desculpa, nós temos um testemunho e eu quero chamar a sua atenção. No domingo passado, vocês viram que eu parei o culto e não preguei. Eu falei sobre um assunto na igreja. Quem se lembra qual? Depressão e suicídio. Aquilo foi em caráter de instrução. Eu disse para os irmãos, eu não vou pregar, eu vou instruir a igreja com relação à depressão e ao suicídio. Eu li 3 folhas que eu escrevi, pesquisei e trouxe para vocês. E nessa semana saiu uma entrevista que eu dei numa TV, a TV Caravelas aqui de Patinga, falando sobre o mesmo assunto. Só que depois de domingo para cá, desencadeou-se na cidade de Patinga uma onda de suicídio tão grande que as pessoas que trabalham nesta área estão assustadas, porque nunca viram coisa parecida. Cadê o Deni? Deni está aí? Lá mesmo foi quantas pessoas, Dani, que você ficou sabendo? 4 pessoas. É lá onde você trabalha? 4 em uma funerária. É normal isso, Dani? Não? O normal para você que trabalha lá é quanto, mais ou menos, por mês ou por semestre, não importa. Pois é. Então os irmãos estão entendendo que não é normal, algo anormal está acontecendo, tá? Quantos aqui, por exemplo, souberam de um caso de suicídio essa semana? Levanta a mão, quantos souberam? Meu Deus! Vocês entenderam bem? Vou perguntar outra vez. Quantos aqui souberam de um caso de suicídio essa semana? Então vocês estão vendo, a coisa é séria. Então, queridos, eu quero que você preste atenção, eu quero que você segure a sua criança, por favor. Eu já pedi que eu não quero ninguém lá fora, e peço mais uma vez, não deixa lá fora. E eu quero que você fique quieto no seu lugar, prestando atenção, segura o seu menino, segura a sua menina, porque na verdade nós vamos ouvir um testemunho hoje de alguém da igreja, que me procurou e falou, pastor, eu quero dar meu testemunho. E eu quero que você ouça o testemunho do Diego. Tá? Ele vai testemunhar da vida dele. Só que eu quero toda a sua atenção em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que ore por ele. Fica de pé, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá e peça a Deus que cubra a vida do Diego nessa hora, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela vida do Diego, Senhor.
Obrigado pelas experiências que ele tem tido na presença do Senhor. Também te agradecemos pelo que ele viveu antes de ter um encontro genuíno com o Senhor. Porque, como ele disse, tudo serviu de base para que ele buscasse a face do Senhor de uma maneira diferente que ele buscasse a face do Senhor através da palavra. Por isso eu quero te agradecer pela vida dele e pedir a cobertura do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a vida do Diego, em nome de Jesus. Coloca nos lábios dele, Pai, as palavras do Senhor, para que ele seja instrumento a partir de agora, na frente desta igreja, para edificar cada vida, Senhor, que vai ouvi-lo nessa hora. Que seja a voz do Senhor através da vida dele. Muito obrigado. Peço a Ti que dê muita calma, muita paz, muita tranquilidade, segurança, e que o Senhor possa fluir através da vida dele. Muito obrigado, nós o abençoamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, igreja. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade que eu estou tendo de dar meu testemunho e dizer que dentro dessa igreja, através do pastor Edgar, Deus pôde realizar um milagre na minha vida, que se não fosse pela misericórdia de Deus, não estaria aqui presente junto com vocês hoje. Infelizmente, o pastor Edgar já disse, que essa semana foi uma semana difícil, com diversos suicídios pela cidade. E eu, como fui liberto de uma depressão gravíssima, que durou cerca de 6 meses, eu me senti no dever de passar para os irmãos um pouquinho do meu histórico com a depressão e um pouco dos sintomas que me afetou durante 6 meses. Só que antes de começar com o meu relato em si, eu vou fazer uma pequena observação acerca da doença depressão. Hoje em dia, pastor Edgar, virou moda, principalmente entre os jovens, a colocar a depressão como tudo na vida. Eu estou sem dinheiro, eu estou na deprê. Domingo, todo mundo está viajando, eu não tenho dinheiro para viajar, estou na deprê. Minha namorada terminou comigo, eu estou em deprê. Eu quero dizer, igreja, que se vocês passassem pelo menos 10 minutos com depressão, nunca mais vocês repetiriam isso. Porque a gravidade do que é uma depressão é muito além de simplesmente falar que está em depressão. No estágio avançado da depressão, a pessoa que está doente, ela para de responder por si, para de enxergar a vida como ela é, e no final de tudo, ela quebra uma lei natural, um instinto do ser humano, que é o instinto de sobrevivência. A pessoa, quando ela não trata a depressão, ela vai fazer isso que está acontecendo nessa semana, vai suicidar. Dentro do nosso cérebro tem uma glândula minúscula que se chama amígdala. É igual a amígdala que a gente tem na garganta, porém ela se chama amígdala cerebral, que ela é tipo um sino. Quando esse sino toca, é sinal que o seu corpo tem que estar em defesa, para você se manter vivo. Vou citar um exemplo para ficar mais fácil. Se entrar um ladrão dentro dessa igreja e dar um tiro para cima, não vai ficar um aqui dentro, porque esse sino tocou e seu corpo vai ter que se defender, Então, a pessoa que está com depressão e não trata, ela consegue passar por cima desse instinto de autodefesa e cometer o suicídio. Infelizmente, é triste, mas ela existe, Para quem não entende o que é uma depressão, eu costumo dizer que é igual uma pessoa que ficou cega, Ela enxergava, mas parou de enxergar. Não adianta a pessoa que está de fora falar que ela tem um olho bonito, que ela vai conseguir enxergar, porque ela não vai. Não adianta falar que ela tem um carro bonito, que ela não vai poder sair dirigindo seu carro. Então, quem tem a depressão, diferentemente da cegueira visual, ela está com uma cegueira sensorial. A maneira que ela percebe a vida ao redor está cega, está doente. Não adianta falar que essa pessoa é bonita, que ela tem muitos amigos, que sozinho ela não consegue sair. Se ela não tiver muitos amigos em volta, se ela não tiver gente orando por ela, se ela não tiver quem esteja por ela, eu posso apostar que sozinha ela não consegue sair, porque é uma doença diabólica, uma doença muito grave. Mas, graças a Deus, existe sim a cura e o tratamento. Mas basta as pessoas que estão ao redor ficar atentos nos sintomas iniciais, porque ela é uma doença tão ordinária que ela vai comendo pelas beiradas.
e a própria pessoa que está doente vai caindo em armadilhas que essa doença vai causando. Os sintomas são diversos, mas quando ela chega a estourar, sobra para todo mundo, sobra para os pais, para os amigos, sobra para a igreja, porque ela é uma doença muito dolorosa. Vou narrar, vou ser breve contra o meu relato, né? Mas eu vou tentar ser bem eficaz e que eu possa alertar muitos irmãos aqui nessa igreja hoje que possivelmente pode estar passando com a situação que eu passei, os sintomas que eu senti, que eu possa estar ajudando um pouquinho com o meu relato. No final de 2015, para virar para 2016, voltando de uma viagem de carro, eu comecei a imaginar cenas, né, de acidente com o carro que eu estava viajando. Só que eu pensei que isso foi um episódio apenas, que era coisa da minha cabeça que iria passar, né? Mas eu cheguei em casa, como eu moro no apartamento, eu lembro que eu chegava na sacada e me imaginava jogando, né? Me jogando da sacada. Eu não conseguia entender o que era isso, porque não era coisa que eu pensava conscientemente. Era coisa que vinha, aleatória, era obsessivo e compulsivo, porque eu não conseguia livrar desses pensamentos. Quando eu ia fazer um almoço, que eu pegava numa faca, eu imaginava eu me cortando, eu imaginava eu ferindo minha família, minha mãe, mas era coisa, gente, eu torno a repetir, que não era conscientemente. Eu brigava para não pensar nisso, só que o esforço que eu fazia para não pensar, eu posso comparar como se eu estivesse resolvendo uma equação matemática, que para eu não pensar nisso, me gastava muito esforço, era muito difícil, né? Só que para piorar, quando eu dormia, eu passava a ter pesadelos com entes queridos já falecidos, que me davam um recado que eu seria o próximo, que eu não teria a salvação de Deus, que eu estaria, né, condenado. Aí nisso surgiu um outro sintoma da depressão, que é o sentimento de culpa. A pessoa depressiva, ela passa a se culpar de tudo que fez e que não fez. Se fez uma coisa errada, ela passa a se culpar, mas é sozinha, não adianta. É o subconsciente que pensa de sentimento de culpa 24 horas por dia. Culpa por não ter ajudado, culpa por não ter feito diferente. Então eu passava a ter culpa, sentir culpa de tudo, de ser um mau filho, apesar de eu não ter sido, de não ter aproveitado a vida, não ter servido mais a Deus. Então tudo era sentimento de culpa, né? Aí eu procurei ajuda com o psiquiatra, contei toda a história até então para ele, e ele disse que eu estava com um transtorno de ansiedade, que ele me dava um remédio, com dentro de 20 dias a 30, iria passar, né? Porém, eu tomei o remédio mais ou menos 15 a 20 dias e não passou. Comecei a fazer tratamento com um psicólogo, né? Porque é importante fazer um acompanhamento para você ter com quem conversar, saber que essa pessoa é especialista para estar te ajudando. O psicólogo aconselhou a procurar a opinião de outro profissional, né? Aí eu fui em outro profissional e ele me escutou direitinho e disse que, além de estar com um transtorno de ansiedade, eu estava com uma depressão profunda. E ele procurou minha mãe e disse para cuidar de mim, porque senão eu ia fazer coisa errada comigo ou contra a vida de outras pessoas. Aí a minha depressão afundou mais ainda, porque eu escravizei minha mãe. Só moramos minha mãe e eu em casa, e ela não me deixava por nada. Se eu ia na rua, ela ia atrás. Se eu subia para o andar de cima, ela ia. Então ela ficou escravizada também, né? Porque ouvir isso de um médico, né? Você pode perder seu filho a qualquer momento, e não é culpa dele, porque ele está doente. Então minha mãe ficou meio que adoecendo também. E o sentimento de culpa que eu relatei anteriormente aumentou, porque eu fiquei sentindo que eu estou adoecendo minha mãe, que eu estou envolvendo minha família, que eu tenho uma namorada, eu estou possivelmente adoecendo, envolvendo pessoas queridas nessa doença. Então minha doença só ia aumentando, né? Aí esse segundo psiquiatra que eu fui, ele trocou minha medicação, que o primeiro receitou, e esses remédios que as pessoas tomam para dormir, o tal do Rivotril, eu acredito que quem precisa de tomar, toma 1 grama no máximo para dormir e já capota. Ele me receitou 4 gramas, 2 pela manhã e 2 de noite, além de 4 outros remédios, tudo de uma vez. Eu tomava 5 remédios diariamente. Então, surgiram novos efeitos, novos sintomas da depressão, que é o da apatia. O remédio, ele tirava minha vontade de morrer, esses pensamentos, porém tirava o sentimento bom também.
As pessoas, elas viciaram tanto ultimamente em tomar remédio, que para ir num velório toma remédio, para passar uma crise no serviço toma remédio, e quem realmente precisa de tomar esse remédio sabe que tira qualquer sentimento. Para mim, tanto faz se morria gente do meu lado ou se estava nascendo, eu estava igual um zumbi. Eu já não estava conversando com ninguém mais, eu fiquei muito... Não, gente, desculpa falar, mas eu me senti no inferno, em vida, né? Porque minha cabeça era 24 horas tramando contra mim, envolvendo pessoas, né? E foi triste demais. Hoje em dia, eu falo isso numa boa, mas eu passei muito tempo da minha vida sem querer tocar nesse assunto, porque eu ficava com medo de estar voltando, né? De voltar isso na minha vida. Mas eu entendo a cabeça de quem, né, quem adoeceu, porque é muito mais forte do que a gente. Se não for misericórdia de Deus, gente, infelizmente não tem como mesmo. É muito mais forte do que a gente, né? Então, outro sintoma que eu senti também foi a perda de memória. Tudo que conversava comigo, eu não conseguia guardar na minha mente. Então eu deparava com pessoas na rua que tinham conversado comigo um dia antes, eu nem lembrava, e ela me cumprimentava como se eu lembrasse de tudo, né? Se eu lesse um texto, quando chegava lá no meio do texto, eu não lembrava do que se tratava o começo, né? Era muito, muito ruim mesmo. E voltaram os pesadelos, que eu estava matando minha família, que o diabo estava me levando, que eu não tinha cura. E era todo dia pesadelo, todo dia, né? Aí disso eu fazia faculdade na época, minhas notas estavam muito ruins, porque eu estava sem memória. E é tudo, gente, é armação 24 horas para você cair nessa cilada, né? Sempre o inimigo acusando que você não tem saída, que você é a pior pessoa do mundo, que todo mundo é melhor do que você. Você não tem sonhos, né? Você não almeja coisas simples como um emprego, comprar um carro, ter família. Você não almeja que tudo para você perde o sentido, né? Tudo mesmo. Se está morrendo gente, se não está, se está nascendo, você não está ligando para nada. A vaidade, você não tem mais vaidade. Eu passava 3, 4 dias sem tomar banho, passava 3, 4 dias sem escovar dente. Eu só almoçava porque minha mãe enfiava comida na minha boca, porque senão eu não almoçava. O meu quarto ficava uma zona, e para mim estava bom. Para mim, estando limpinho, areadinho, ou estando aquela bagunça, tanto faz. Então, uma doença muito ordinária mesmo, né? Aí eu começava a procurar igrejas. Eu sou convertido tem uns 3 anos, porém eu era igual o cigano. Eu ia de igreja para igreja, não ficava fixo numa só, né? Eu procurava igrejas, eu ia muito no monte aqui em cima também, e eu ouvia dos pastores dizendo que eu tinha comido macumba, que fizeram feitiçaria contra a minha vida, que era inveja de amigos. E para quem está depressivo, é bom até tomar cuidado com as palavras, porque ele acredita em tudo, ele não tem discernimento. Então, tudo isso que os pastores falavam para mim, eu alimentava na minha cabeça, que realmente eu não tinha mais solução, que Satanás estava me levando, e sem ter feito nada, porque no mundo real aqui, eu não tinha feito nada de errado, mas porém a depressão é uma doença interna. A gente mergulha no nosso pensamento e acredita em tudo que ele pensa, entendeu? Então eu achava que eu tinha realmente comido macumba, que eu estava endemoniado, que Satanás estava me levando, que eu não tinha perdão de Deus. E que eu ouvia muito também dos pastores é que doença espiritual, psicológica, não se trata com a medicina. A gente se trata com oração e conversando com o pastor. Que não existe, né, tratamento psicológico para essas doenças. Aí eu pensava se eu parava de tomar os remédios por minha conta ou não, né? Ficava isso na minha cabeça. Mas uma coisa que eu alimentava todo dia, que era eu suicidar. Sem eu querer, mas é de tanto pensar, né? Tem uma frase que fala, né, pastor Edgar? De tanto o mentiroso mente, um dia ele acredita na verdade, né? E passa a acreditar. Então eu comecei a entregar os pontos, só que sozinho por dentro, sem contar para as pessoas ao meu redor. Comecei, além de pensar em suicidar, comecei a imaginar, vi filmes, como seria meu suicídio. Se eu suicidar dentro de casa, minha mãe nunca mais vai querer entrar em casa. Se eu suicidar na rua, todo mundo vai filmar e vai rodar no WhatsApp. Eu começava a pensar uma maneira de suicidar que fosse mais tranquilo, né? Que eu não fosse causar tanto sofrimento para minha família. Inclusive, eu pensei até em levar minha família junto comigo. Passavam uns pensamentos assim. Já que eu vou suicidar, eu vou levar quem eu amo, quem não vai ter problema mais, né? Aí, gente, com muita terapia, conversando muito com psicólogo. Fui tocando a vida, durou 6 meses no meu episódio.
E para piorar um pouco, o meu pai mora em outro país, né, que a língua lá é inglesa. E ele não fala inglês, só tem ele de brasileiro. Aí eu ligava pro meu pai, falava pro meu pai que ia suicidar, contava tudo para ele, aí abria a boca a chorar e queria vir embora de todo jeito, porém a passagem é mais de $5.000, não tem como ele chegar aqui de última hora. E não aguentava não, eu também chorava muito, sem entender porquê, simplesmente chorava e sem entender o motivo no qual me levou a estar passando por isso. Eu só queria, gente, sair dessa situação que pelo menos um dia, porque ficar em depressão 1 mês, 2 meses é uma coisa, mas 6 meses, às vezes ficando 1 semana sem dormir, 2 semanas sem dormir, é muito sofrimento, né? Para piorar um pouco mais, pastor Edgar, num dia das minhas consultas com um psicólogo, eu esqueci, porque eu estava com um problema de memória, eu esqueci que eu tinha marcado uma consulta 8 horas, eu acordei com a secretária me ligando, né? Aí ela me ligou perguntando se eu ia, eu falei que sim. Já como não tomava banho mesmo, não escovava dente, eu só montei na minha moto e rachei fora. Só que chegando no centro de Patinga, na BR, um carro foi trocar de faixa, ele me jogou no chão. E eu estava mais de 80 por hora. Coisa que eu nunca vi na vida aconteceu comigo. O motor de uma moto, além de arrancar para fora, ele estourou todo. Nunca vi na vida o motor estourar, mas sair para fora assim eu já vi, né? E o capacete quebrou da minha cabeça, eu desmaiei. Eu fui daqui na porta da igreja rolando no chão. Parei com a cabeça meio metro do poste e não quebrei nenhum osso, graças a Deus. Fui para o hospital, tirei chapa do meu corpo todo e estava impecável. Não aconteceu nada nesse acidente. Porém, o sentimento de culpa, que minha vida não dá certo, só foi aumentando. Aí cada dia que passava eu alimentava a ideia de que eu ia suicidar. Como eu machuquei e fazia faculdade, os amigos da faculdade achavam que eu estava diferente por causa do acidente, mas não era. É que eles não perceberam que eu estava depressivo. Só que os hematomas do acidente passou e eles notaram que eu continuava abatido, né? Aí eles começaram a zombar da minha cara, que a minha noiva tinha terminado comigo, que eu estava por um triz, né? As piadinhas que ocorrem. E sem eles saberem que realmente eu estava doente, eu tentava segurar do meu jeito, mas não evitava comentar com todo mundo, né? Minha noiva, então, eu já tentei terminar com ela umas 4, 5 vezes durante a minha doença, porque quanto menos pessoas eu envolver nessa situação, para mim era melhor. Porém, Deus, quando tem um propósito na sua vida, não adianta você planejar o contrário, que a vontade dele sempre prevalecerá. Eu agradeço muito a Deus pela namorada, pela noiva que eu tenho, mulher de Deus. Ela falava para mim que não adianta eu tentar terminar com ela, porque eu estava doente, então não tinha autoridade no assunto. Era para eu esperar eu me tratar, que se eu quisesse terminar depois de são, eu podia, mas durante o tempo que eu estava doente, eu não tinha voz, né, no nosso relacionamento. A família também, meu sogro, minha sogra, ela sempre contou tudo que estava passando comigo para os pais delas, que eu queria suicidar, que eu pensava em levar minha família comigo. Os pais dela sempre falaram com ela que me apoiaram em tudo, que se eu quisesse largar a faculdade era para me apoiar, não exigir nada de mim. Tudo que for melhor para mim era para me apoiar e não me abandonar nunca. Que nessa situação que eu me encontrava, é só quem estava ao meu redor que podia me ajudar, né? Aí só para encerrar, gente, para não estender muito, por causa do tempo, né? Vamos falar de coisa boa agora, porque de tristeza já falei muito, né? Quando eu decidi mesmo que eu ia suicidar, eu liguei para minha noiva e falei, não tem jeito, não aguento mais. Liguei para meu pai lá no outro país, falei com ele. Não tinha jeito, que eu ia, uma hora ou outra eu ia, que não estava aguentando tanto sofrimento, né? Pesadelos, falta de memória, idealizações suicidas que vinha sem eu querer. Aí, meu pai só conversava com uma pessoa brasileira no Suriname, no país lá, que era um padre da igreja católica, que lá tem uma missa, né, para brasileiros. Aí meu pai procurava muito padre. Lá do outro país, o padre ligou aqui no Brasil, no Fabriciano, mandou um padre lá na minha casa prestar assistência para minha mãe, só que a minha cabeça não aceitava um padre na minha casa, porque ele ia me levar para a igreja católica de novo, eu não queria voltar. Então eu falava com minha mãe que se ele fosse, eu ia para a rua. Não adianta ele não, que eu ia para a rua. Com muito custo,
minha mãe me convenceu de receber ele, só para conversar mesmo. Aí o padre foi na minha casa, a primeira coisa que ele falou, para eu não parar de tomar o remédio, que é o médico que sabe a hora certa para tirar o meu remédio, e que eu não precisava voltar para a igreja católica. Porém, ele me indicou a ficar em uma igreja onde o pastor possa me conhecer, que eu possa conhecer todos e todos me conhecessem. Que eu não ficasse de igreja em igreja, que isso não iria me ajudar, né? Ao mesmo tempo, as minhas tias, a Geralda e a Fátima, falaram comigo que aqui nessa igreja o pastor é muito bom, além de pastor, ele é psicólogo também, que ele podia me dar uma atenção. Só que eu ficava com certo receio de vir nessa igreja, porque eu tinha certeza que eu iria vir para a igreja e ia suicidar, ia ser um motivo de escândalo entre os irmãos, né? Eu ficava com isso na minha cabeça. Só que quando Deus quer uma coisa, não adianta você pensar o contrário, que essa coisa vai acontecer. Eu vim na igreja num domingo, eu aceitei Jesus aqui nessa igreja, minha mãe veio comigo porque ela não me deixava sozinho. Não sei se os irmãos estão lembrados, isso faz 1 ano e meio mais ou menos. E após o culto, o pastor sempre deixa o WhatsApp dele aqui no telão. Eu anotei esse WhatsApp e procurei o pastor na mesma hora quando eu cheguei em casa. O pastor falou comigo o seguinte: não, vamos marcar um encontro no salinha da igreja, você me conta a sua história que nós vamos olhar uma solução para você, né? Dito e feito, foi no domingo, nós marcamos para segunda-feira de manhã. Na segunda-feira de manhã, tudo que o padre falou, o pastor Edgar falou comigo, sem ele conhecer o padre, sem eu ter contado a história do padre. Que eu tenho que tomar o remédio, que o médico vai saber a hora certa de tirar o remédio, e que o pastor Edgar vai me dar suporte 2 vezes por semana, acompanhamento psicológico. E falou que eu não sou o primeiro que procura ele com esses assuntos, né? E que na vida dele ele não perdeu, né, pastor? Não perdeu nenhuma alma para o diabo decorrente de suicídio. Gente, agora que entra um milagre, vocês crendo ou não, aconteceu na minha vida. O pastor Edgar orou para a minha vida, a partir daí acabou todos os sintomas. Todos os sintomas sumiram. Isso faz 1 ano e meio e nunca tive a tal da recaída, não voltou nada. A partir desse momento, o pastor Edgar marcou 2 encontros por semana, eu só vim um, que foi nessa segunda-feira, não voltei mais. Os 5 remédios, o remédio para dormir, ele é altamente dependente, né? Causa uma dependência muito intensa. Era muito difícil tirar esse remédio, eu tirei de uma instantâneo. Hoje eu só tomo um remédio de dose terapêutica, só para evitar a recaída mesmo, mas dos 5 que eu tomava, hoje eu só tomo um em doses baixíssimas. As faltas de sonhos, a ausência de sentimentos, sumiu aquela hora que o pastor Edgar orou para mim. Pela misericórdia de Deus, a minha alma foi salva dentro dessa igreja e o que depender de mim para ajudar outras almas, pode contar, o pastor Edgar tem meu WhatsApp. Eu tenho certeza que eu não sou melhor do que ninguém aqui. Pelo contrário, possivelmente eu posso ser pior do que muitos aí, a maioria. Se Deus realizou esse milagre na minha vida, nessa igreja aqui, ó, vocês têm a chance também. Só você acreditar e nunca desistir. Porque no livro de Efésios, né, capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o irmão, o vizinho fofoqueiro ou o patrão que não paga, mas a nossa luta é espiritual contra principados de demônios. A nossa luta não é com o irmão, não é físico, é com Satanás. E Deus fala na Bíblia, né, pastor, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que antes da criação do homem, Satanás já existia, mas por inveja, ele foi expulso. E o que o Satanás quer é ocupar o lugar de Deus. Ele quer que o nosso corpo seja templo dele. Mas não pode, gente. Satanás ele quer agir na nossa mente, ele quer mudar a sua forma de pensar. Satanás quer mudar a sua percepção da vida. Ele quer acusar que você não tem solução. Ele quer acusar que não tem saída, que a única saída é o suicídio. Mas não. Graças ao ensinamento do pastor Edgar, eu tomei paixão pela palavra de Deus. Eu estudo todos os dias, assisto muitas pregações e vejo que a Bíblia fala totalmente o contrário. Que não importa quem você é, o que você está passando, que você tem perdão. É só você dobrar seu joelho e orar muito, que você tem perdão. Então, se o inimigo está tentando te fazer desistir, lançando palavras no seu coração,
conselho que eu dou é que vocês aqui, ó, debrucem na palavra de Jesus, palavra de Deus, porque ela me libertou e eu tenho certeza que pode libertar todos aqui. No demais, eu gostaria de agradecer a paciência de todos, né? Porque eu excedi um pouquinho o horário, né, pastor? Mas é só isso mesmo que eu tenho a dizer. E qualquer coisa pode me procurar no WhatsApp também, que eu posso trocar ideias, né? Apesar que eu não sou autoridade no assunto, né? Não estudei nada sobre saúde, mas eu posso trocar ideias como quem viveu 6 meses com essa doença e com quem foi liberto, né? É isso. Obrigado, gente. Deus abençoe, tá? Amém, irmãos? Eu louvo a Deus porque ele teve a coragem de testemunhar. Na verdade, ele quis, não foi isso, irmão? Ele me pediu, pastor, eu quero dar o testemunho. E eu perguntei se ele estava pronto para falar. Então, foi muito bom ele decidir falar isso hoje, depois de tudo que nós estamos vendo acontecer na nossa cidade. Na semana passada eu parei o culto sob a direção de Deus, não preguei e trouxe aquelas instruções, e insisti para que quem estivesse sentindo qualquer um desses sinais, desses sintomas, que pode ser depressão, eu insisti com vocês que procurassem ajuda. Não pense que você vai dar conta sozinho, porque essa não é a realidade. Ele disse aqui, e ele disse o que ele pensava, o que ele tentava fazer. E eu fico feliz de saber, irmãos, que Deus tem dado vitória. Na verdade, Deus colocou no meu caminho, eu digo que Deus colocou, que eu não fui nenhuma delas, 11 pessoas, ele é a 11ª, com a mesma situação, tentativa de tirar a própria vida. E isso me dá uma segurança muito grande, aquilo que eu falei para ele, olha, eu nunca perdi ninguém, nem vou perder também você. Mas o medo vinha, claro, e eu orava, eu pedia, Deus, ajuda ele, e ele hoje pode, né, dar o seu testemunho, e já está salvando vidas também, não é isso que você me falou? Ele já salvou alguém da mesma situação. Então, querido, eu quero que você entenda o quanto é importante você estar ligado no que está acontecendo com a sua vida, ao seu redor, procurar socorro, procurar ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E eu estou propondo para a igreja, estou propondo para você, se levante comigo nesta tarefa de chegar antes que uma pessoa cometa suicídio, amém? Eu preciso de gente comigo. Só que eu estava compartilhando com o irmão ontem, aliás, sexta-feira aqui na igreja. Esse é um ministério que Deus me confiou, um ministério diferente. Vou te explicar por quê. Porque se Deus te confia o dom de cura, todo mundo vai testemunhar que foi curado. Se Deus te dá outros dons, vai te dar ibope, porque todo mundo vai saber que você fez aquilo, que eles vão testemunhar a cura. Mas quando Deus começa a te usar para livrar alguém do suicídio, ninguém vai saber que Ele te usa. Sabia? A não ser que a pessoa tenha coragem como ele teve, e eu admiro. Então eu quero te convocar, você que não quer aparecer, mas que quer ser a última luz no fundo do túnel. Por que a última luz? A pessoa já está lá embaixo, como ele disse, já está programando tirar a vida de família e tirar a própria vida. Se você quiser ser a última luz no fundo do túnel, não vai aparecer, porque ninguém vai lá e colocar no outdoor que Deus te usou. Se você quiser, querido, se levante, vamos trabalhar para o Senhor desta forma. Ninguém vai saber. Muita gente vai para a glória e nunca vai ter coragem de dizer. É diferente, mas dá um prazer muito grande você olhar para trás e saber que você foi instrumento de Deus para que uma família fosse abençoada. E nesse caso, vocês viram mais de uma família, foram famílias. Amém? Quem está disposto aí diz amém. Tem trabalho demais. Tem trabalho demais.
Mas eu quero compartilhar com você antes de orar, porque eu quero chamar aqui na frente. E eu quero que você não tenha vergonha e venha. Eu vou dizer porque não tenha vergonha. Porque ele usou muito bem o tempo dele. E eu falei com ele que ele podia usar o tempo que ele precisasse. Mas existe uma coisa, querido, que você precisa saber. É que o que desencadeia uma depressão e que leva a pessoa a chegar nesses limites, para quem está de fora, como ele disse, é coisa simples. Mas para você que está envolvido, não é simples. Então eu queria que você não olhasse e dissesse, não, eu estou no controle, eu vou dar conta. Eu quero que você venha à frente e nós vamos orar com você. É necessário tomar uma atitude. Porque nós estamos lamentando o que está acontecendo na nossa cidade, no bairro. Estamos lamentando o que está acontecendo com algumas pessoas conhecidas, mas nós ainda não nos damos conta que muitos de nós que ele está envolvido, está com sentimentos, está com coisas no coração, e o inimigo não precisa de muito para desencadear uma depressão na sua vida e te arrebentar em nome de Jesus, tá? Quando ele compartilhou comigo que ele tinha medo de ir para a igreja, porque ele tinha vergonha, medo de envergonhar a igreja que ele tivesse, eu falei, Deus, eu nunca imaginei que chegasse a esse ponto. O inimigo trabalha tão sujo, que impede a pessoa de tomar qualquer atitude, você viu? Então ele tinha medo de ir para a igreja, porque se ele cometesse um suicídio, ia envergonhar aquela igreja aí. Rapaz, mas não tem de envergonhar, mas eu entendo que é assim que funciona. Eu quero que você não perca essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você brevemente esse texto e depois nós vamos orar, tá? E quero que você venha em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu já fui outras vezes. Você vem 300 vezes, mas nós vamos orar juntos e vamos confiar no Senhor, tá bom? Muita coisa na vida dele me alegra o coração. O fato que ele estava tomando 5 medicações e hoje você toma uma só, isso me deixa muito feliz, porque geralmente não é assim. A noiva dele é médica e sabe, não é assim? Geralmente não é tão rápido e às vezes aumenta em vez de diminuir. É uma luta. Então Deus operou na vida dele de uma maneira muito diferenciada. Ele está tomando hoje uma medicação, parece que está tomando uma dose bem pequena, não é isso? E eu creio que Deus vai continuar operando. Eu queria que você confiasse em Deus, você que está me ouvindo nessa noite, e ouviu o testemunho. Talvez você também já esteja usando medicações, você está perturbado com aquilo, e eu peço a mesma coisa que eu pedi para ele, não para de tomar nada que o médico te mandou, porque quando a cura vem, o médico vai dizer, para de tomar, e ele está vivendo isso hoje. Então eu quero que você continue com o seu tratamento, mas eu quero que você dê um voto de confiança em Deus e na palavra de Deus, amém? Por que eu quero compartilhar com você esse texto? Porque na verdade, pode ser que você esteja aqui nesta noite sofrendo com esses sofrimentos emocionais, depressão e outros sofrimentos, e você seja uma pessoa crente, servo de Deus, talvez sirva a Deus há muitos anos, talvez você seja até um obreiro, como aqui nós vimos Elias, um profeta, um homem de Deus, e você está sofrendo. E aí você começa a pensar que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você, ou então começa a pensar o seguinte, como pode eu, que sou crente, estar depressivo? Você pode pensar assim, mas não tem lógica, eu sirvo a Deus e eu sou depressivo. Você pode pensar, é por isso que eu quero compartilhar com você rapidamente, sabe por quê? Porque na verdade, Elias era um homem usado por Deus poderosamente, mas ele apresenta aqui um quadro depressivo. Ele apresenta medo, o versículo 3 fala isso. Versículo 4, ele chega a pedir a morte para ele mesmo. Então essa é uma situação, é um dos sinais da depressão, o camarada pensar na morte. E como ele testemunhou, a pessoa começa como é que fala? Programar a morte. E você vê nos noticiários aí, que determinadas pessoas programam tanto a morte que elas compram o veneno, a medicação, o instrumento que elas vão usar, e aquele instrumento é comprado há tempos.
Já viram alguma reportagem assim? Levanta a mãozinha quem já viu. Então a pessoa se programa, então são sinais. E aqui o profeta, ele vira no versículo 4 e diz assim, a palavra diz para nós que ele assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha que situação. Não é? Depois Deus providencia sim meios para que ele saísse daquela situação. A Bíblia mostra para nós, querido. Eu quero sua atenção. Deus providenciou, enviou anjo para supri-lo. Mas como pode um homem de Deus cair numa situação dessa? Como pode uma mulher de Deus cair numa situação dessa? Para e pensa. Ô meu querido e minha querida, quero que você preste atenção numa coisa que eu, Edgar, aprendi. E eu já falei isso aqui na igreja. No dia que eu aprendi que eu não sou super crente, no dia que eu aprendi que eu não sou super pastor, no dia que eu aprendi que eu não sou semideus, todas as minhas angústias foram passando, porque eu entendi que eu sou carne e osso, vulnerável, sujeito a, assim como Elias diz lá a palavra de Deus no Novo Testamento, eu sou assim como Elias, um homem sujeito às mesmas paixões. Eu posso desejar pecar como qualquer um, porque eu sou vulnerável a isso. E eu posso pecar como qualquer um, porque eu não sou super crente, super Deus, semideus e nem super pastor. No dia que eu me dei conta disso, eu falei, opa, tem recurso para mim. E neste dia Deus se fez forte para com a minha vida, e desde então eu descanso no Senhor. Amém, igreja? Você está entendendo? Diz amém. Então, querido, o primeiro passo aqui é a gente entender, nós não somos melhores do que os homens e mulheres da Bíblia. Se esse homem Elias chegou a essa situação, e o camarada estava numa situação, apresentando sinais de depressão, e ele corre para dentro de uma caverna, e o que Deus me mandou falar para você hoje, antes dele me pedir para dar esse testemunho hoje, é que os crentes precisam sair de dentro da caverna. Amém? A igreja precisa sair de dentro da caverna. Elias correu para dentro de uma caverna. Caverna, nesse sentido, é um lugar de fuga. É um lugar onde talvez eu possa chorar e a igreja não vai me ver chorar. Eu posso chorar porque os irmãos não vão me ver chorar. Eu posso me derramar, na verdade, minhas angústias, porque minha esposa, meus filhos, a minha família, a sociedade não vai ver. Só que Deus falou comigo, Edgar, a igreja precisa sair da caverna. Qual caverna? Sair de dentro de nós mesmos, porque eu diria que a caverna que nós entramos somos nós mesmos. Nós nos fechamos dentro de nós e acabamos mostrando para as pessoas uma vida, uma alegria, uma paz, uma saúde, um bem-estar que não é realidade, nós escondemos dentro de uma caverna. Querido, muitos de nós vivem isso hoje, e isso não existe nada mais que deprime do que uma situação dessa. Eu não poder virar para você e chorar, eu não poder ser eu mesmo, eu não poder dizer que estou endividado, estou doente, fazendo um tratamento. Essas coisas perturbam a gente. Dizer que o meu casamento não vai bem, isso perturba a gente, a sociedade cobra de nós, e muitos de nós, queridos, vivem numa caverna, e Deus falou comigo, e diga, a igreja precisa aprender, sai da caverna, sai dessa situação, libera o seu coração diante do Senhor, tá bem, irmãos, amém? Libera o teu coração. Você sabia, querido, que a coisa que mais me deixa triste é saber que eu não posso ler a tua alma nem teu coração, saber o que você está sentindo agora. E quantos de nós está agora, querido, machucado, ferido? Quantos de nós está talvez numa crise interna, uma crise familiar, e a gente abraça, beija. Eu vejo você vindo no altar, depositando a tua oferta, eu penso que está tudo bem, mas talvez não está. Por que a gente é assim? Já parou para pensar? Quando me disseram que o menino do bairro, nem sei se pode ficar isso no vídeo depois, não sei, talvez depois você tira, Wilkes,
Um menino, colega dos irmãos da igreja aqui do bairro, que suicidou, todo mundo dizia, era um camarada que se mostrava alegre, e disseram que ele já sentou no banco da igreja aqui conosco, mas eu não me lembro quantas pessoas se sentaram no meu banco, do meu lado. Talvez eu abracei, talvez eu peguei na mão, estava à beira do desespero, e nem eu nem você nos damos conta. Pode ser que o irmão do teu lado esteja terrivelmente angustiado e abatido. Não é que você vai resolver as coisas. Eu não resolvo, nunca resolvi. Quero que fique claro aqui, para que não se entenda mal. Eu não fiz nada com essas 11 pessoas que Deus colocou diante de mim. Eu só emprestei o meu ouvido, fui para o joelho para a oração e fiz o que ele disse. Eu tentei mostrar na Bíblia, eu não inventei para ele que ele ia ser curado, eu não inventei que ele ia ser liberto. Eu mostrei para ele, olha, está aqui, Deus liberta, Deus cura. Se você quiser, vamos caminhar junto. E ele agarrou-se à palavra de Deus e o milagre aconteceu na vida dele. Você não pode, eu não posso, mas pelo menos que Deus nos dê a chance de olhar para o irmão do lado e agora e ver a crise que talvez ele esteja vivendo no nível espiritual, na alma, porque a gente não consegue ver. Eu creio, queridos, que Deus pode fazer isso comigo e pode fazer com você. Amém, irmãos? Deus pode nos fazer amar uns aos outros de tal ponto que eu consigo olhar no teu olho e ler a tua alma. Não quero espiritualizar, eu quero dizer que nós podemos, querido, abraçar o outro e orar um pelo outro, entregar o outro nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que pode fazer alguma coisa. Querido, é isso que eu quero compartilhar com você. Não tenha vergonha. Elias estava tremendamente angustiado, aborrecido, e olha que Elias já havia provado o poder do Deus eterno na vida dele em vários momentos. Ele havia provado pouco antes ele orar e Deus responder do céu com fogo, queimar a oferta, queimar a lenha, lamber a água ao redor. Ele estava muito certo, talvez mais do que eu e você, meu irmão, que estamos lutando aqui na fé. Talvez ele estivesse mais certo de que Deus é grande porque mandou fogo do céu. Mas no entanto, querido, ele caiu numa depressão. Vou usar até a palavra que o Diego usou aqui. Ele caiu numa deprê. Eu gostei da deprê, para até ficar mais bonito, né? Depressão é feio. Gente, se ele tinha provado o poder do Deus eterno que mandou fogo e fez aquilo, caiu numa deprê, coloque-se agora no teu lugar diante dele e pensa: quem aqui já viu com os teus olhos nus Deus fazer isso? Então, querido, olha a vulnerabilidade minha e sua de ficar numa situação pior do que a de Elias. Mas por que a gente finge e toca a vida e toca as coisas? Essa é a questão. Por quê? Por que a gente não rasga o coração? Por que a gente não chora? A gente não pede ajuda, não pede socorro? A palavra orienta a gente a confessar as nossas culpas, os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Mas só que o inimigo lançou umas ideias nessa modernidade, que eu não posso contar meu problema para você, porque senão vira fofoca. Então eu não confesso a minha angústia para ninguém e vou morrendo por dentro sozinho, porque inventaram uma coisa que eu não posso confessar a minha culpa a ninguém, porque vai virar fofoca. Quem já ouviu esse negócio aí? A gente não pode falar que vira fofoca. É assim que eles dizem aí, a gente não conta para ninguém, fica segurando. E no entanto a orientação da Bíblia é: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Olha a fórmula da cura a partir da fala, a partir de falarmos. Querido, mais um fato que eu quero compartilhar com você. Elias saiu da caverna. A Bíblia diz que ele entrou naquela caverna e ali ele resmungou. Quando Deus virou para ele e perguntou: o que você faz aí, Elias? Ele deu uma resposta evasiva, porque ao invés dele dizer: Deus, eu estou aqui porque eu estou deprê, né? Eu estou aqui porque eu estou numa deprê terrível, eu fiz uma besteira danada, eu orei, o Senhor mandou fogo do céu e depois eu mandei matar os homens de Baal, então eu fiz uma besteira, agora eu estou correndo, porque uma mulher está querendo me perseguir, então eu estou na deprê terrível. Em vez dele falar assim, ele deu uma resposta evasiva. A maioria de nós dá a resposta evasiva. Sabia que às vezes eu pego na mão do irmão, da irmã e pergunto: você está bem? O camarada fala, aí dá aquele sorriso: estou bem, mas eu sei que não está. Resposta evasiva. Sabe o que ele deu? A resposta dele foi:
Deus pergunta: o que você está fazendo? Em vez dele responder a verdade, ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei aqui agora, e estão tentando me matar. Sabe, ao invés dele falar: estou numa depressão terrível, preciso de socorro, ele fez o que nós faríamos. Sabe o que ele disse? Olha, Deus, eu sou muito crente, e o povo de Israel vive no pecado. O povo de Israel deixou os teus caminhos, derrubou os altares do Senhor, mataram os profetas. Só eu fiquei, só eu que sou crente, o povo não presta. A maioria de nós, querido, mantém a postura de: eu sou crente, só eu que sou crente, todo mundo está ruim. Quando na verdade, querido, às vezes nós somos Elias, é nós que precisamos de ajuda. Quantos Elias nós temos aqui nesta noite? Quantos Elias nós temos aqui nesta noite? E quantas estejam também na mesma situação, precisa de ajuda, precisa do socorro, precisa de graça. Mais para frente você vai ver que ele insiste na mesma resposta, mas Deus aí chama ele para fora: sai daí, rapaz, sai dessa caverna que eu quero falar com você. E quando ele sai da caverna, ele consegue ouvir a voz de Deus, a voz calma. Ele não ouviu Deus no vento forte, não ouviu Deus no terremoto, não ouviu Deus no fogo. Ele ouviu Deus quando Deus veio com uma voz calma, suave e tranquila. Eu nunca tive depressão, eu nunca tive, glória a Deus, e quero nunca ter, mas certamente uma voz calma é muito boa, não é, irmão? Uma voz que chega perto de você, que não te acusa. Presta atenção, uma voz calma, a voz de Deus foi a voz calma. Talvez uma voz que não te acusa, talvez uma voz que para com esse negócio: vai, insiste, vai dar certo, nada disso. Talvez você precise ouvir essa voz, aquela voz que continua te querendo jogar para frente, com palavras. Talvez você precise ouvir essa voz calma e tranquila, essa voz que ande com você, uma voz que ande do teu lado na tua fragilidade. Presta atenção no que Deus está te dizendo. Uma voz que anda contigo na tua fragilidade, uma voz que anda contigo na tua depressão, sem pressa de te tirar de lá. Viva o teu momento, mas viva o teu momento com Deus do teu lado, não sozinho. Amém, igreja? Se você está vivendo o momento do luto, do choro, viva o teu momento de luto, de choro, mas convide o Deus eterno para estar do teu lado. O Senhor não livrou aqueles homens da cova dos leões, mas esteve lá com eles. Deus não livrou aquele homem da fornalha de fogo, mas esteve lá dentro da fornalha com ele. Então não chega de ouvir aquele negócio: vai sair, você vai sair. Chama Deus para estar contigo na caverna, chama Deus para estar contigo na fornalha de fogo, chama Deus para estar contigo na cova dos leões, chama Deus para estar contigo lá embaixo nas profundezas do mar. Chama Deus, deixa Deus entrar nesta situação e ficar contigo com ela, para que livremente Ele possa te dar a graça, te dar a vitória. Deus contigo, Deus em nós, Cristo em nós, isto é a esperança da glória, aleluia. Amém, queridos? Amém? Você está entendendo? Diz amém. É isso, querido, a solidão, o abandono arrebenta com a gente, e foi isso que Deus fez. Deus então falou com Elias, mas Deus fala com Elias, querido, exatamente as palavras certas. É o que Deus vai falar contigo. Deus vai falar para você as palavras certas, no tempo certo, na hora certa. Não tenha dúvida do que Deus possa fazer por você, mas eu quero que você entenda: Deus é mais real, Deus é mais real do que os teus conselheiros. Amém? Deus é mais real do que os teus conselheiros, Deus é mais real do que o teu psicólogo, Deus é mais real do que o teu médico. Não abandona nenhum deles, mas também não abandona Deus. Ele é mais real. Tenha contato com o Senhor, ouça as ordenanças do Senhor, pratica, ouça os estatutos de Deus e pratica. Faça o que Deus manda na palavra com sabedoria, e você vai ver que existe uma solução, existe uma saída, existe uma forma santa de Deus para te tirar de qualquer uma dessas situações. Quando eu estava vindo para a igreja, eu tive que parar um tempo, me atrasei um pouco, apesar que eu cheguei cedo ainda, porque é o meu horário, para poder tentar ajudar uma pessoa a se orientar, porque está confusa também, não sabe o que fazer da vida, mais uma pessoa, e eu tive a oportunidade de tentar orientar, e eu vou dizer para você, querido, Deus, Ele pode te ajudar em qualquer uma situação, por mais adversa que pareça.
eu quero que você compreenda, não estamos aí dizendo algo que seja fácil, mas eu estou dizendo para você que de um Deus que pode te ajudar, pode te salvar, pode te libertar, em nome do Senhor. Baixa a tua cabeça, quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus. Quero que você baixe a cabeça, quero pedir que a igreja fique com os seus olhos fechados, porque eu quero te convidar para vir na frente, em nome do Senhor Jesus. É aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, amém? Amém? Vamos orar para encerrar? Mas antes eu quero perguntar se porventura tem alguém que está aqui nesta noite e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém que queira aceitar Jesus como Senhor ou reconciliar-se com o Senhor? Tem alguém que anda meio cambaleando na fé e quer reconciliar-se? Se você quer, levanta a tua mão, nós vamos orar com você. Tem alguém? Ninguém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Quero que você dê um forte abraço na pessoa que Deus colocou do seu lado. Obrigado você que está nos visitando. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer muito grande estar com você. Eu espero que você passe uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Tá bom? Espero que você possa compartilhar com muitas vidas do amor do Senhor. E eu peço também que Deus nos use durante essa semana para chegar antes que uma pessoa cometa suicídio, em nome de Jesus. Amém, igreja? Peço a Deus que nos ajude a chegar antes. Não é uma tarefa fácil. Você não sabe o que falar, não sabe o que fazer, mas a gente clama pela misericórdia de Deus. Eu peço que você seja um instrumento de Deus e fale assim: Deus, não deixe que ninguém ao meu redor tenha esse pensamento e que chegue a pensar e a fazer qualquer coisa. Eu quero que você seja um instrumento de Deus em nome de Jesus, tá bom? Só que eu queria pedir também que uma pessoa fizesse essa oração encerrando. Pastor João, você poderia fazer essa oração encerrando? Pastor João veio nos visitar hoje, eu estou muito alegre com a presença dele, da esposa, do filhinho. Pastor João, meus irmãos, eu já ouvi falar tanto do Pastor João, mas nunca vi o Pastor João aqui agora. O Pastor João é o pastor do Luiz, amém? Não, ele está falando que sou eu, mas não é ele. Ele fala: Pastor João, Pastor João, Pastor João. O Pastor João vai lá visitar o Luiz, não me visita. Você tem que ir lá, meu pastor, me visitar. É um prazer muito grande conhecer, tá? A gente fica tão perto e tão longe. Ele é pastor da Igreja Batista, ali em Águas Claras. Você tem liberdade, temos alguns minutinhos, fica à vontade. E para depois você também encerrar orando em nome de Jesus, tá? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja em nossos corações, amém? Eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa noite com os irmãos, conhecendo mais uma família de Deus, conhecendo também o pastor Edgar, que eu já conhecia de nome, e o irmão Luiz era ovelha, e é ovelha nossa ainda aqui no bairro Caravelas. Eu até queria brincar com o pastor que quando ele viajou eu fiquei tomando conta da ovelhinha lá, cuidando dele lá, mas a gente tem uma amizade muito grande com o irmão Luiz, e sempre aconselho ele: fica quietinho lá, está muito bem com o pastor Edgar, está bem cuidado, tenho certeza. E também fiquei conhecendo o irmão ali, esqueci o nome, e teve casa também um dia desse. Mas estou feliz de estar com os irmãos. O Davizinho é meu neto, né? E eu vim aqui à frente também para orar em favor da minha filha. A minha esposa também tem problema de depressão, está tratando também. E o meu ex-genro, separaram, mas eu gosto muito dele. Sempre estou orando por Alexandre, que é meu genro. E pelo Davizinho, a gente tem ensinado ele a palavra de Deus, colocada na presença do Senhor. Nós vamos orar, então vamos agradecer a Deus neste momento, vamos colocar diante de Deus, né? E continuar adorando a Deus, cultuando o Senhor, né? Nas nossas casas, nos nossos lares, no trabalho, onde nós estivermos, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, ó Pai.
Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo testemunho do irmão Diego, Senhor. Pai, continua dando a cura, continua abençoando, ó Pai, esta igreja, abençoando o pastor, o ministério, o pastor Edgar, sua família, abençoando cada irmão aqui nessa noite. Pai, abençoa a minha família, abençoa o meu ministério, Pai. Continue cuidando, ó Pai, das nossas vidas, como o Senhor tem cuidado até aqui, ó Pai. Pai, nós abençoamos a tua igreja, abençoamos os teus servos aqui, e cada família aqui deste bairro. Abençoa os vizinhos desta igreja, que o Senhor possa, ó Pai, alcançar muitas vidas, ó Pai, através do testemunho dos irmãos. Nós oramos, nós agradecemos por tudo e pedimos que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.